Olá, o conteúdo do livro de hoje é o livro Teogonia de Hesíodo. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o Hesíodo. É um outro poeta da Grécia arcaica. Se sabe muito pouco de Hesíodo, como de resto também do Homero. A gente sabe um pouquinho mais do Hesíodo porque ele fala um pouquinho de si, usa, né, a primeira pessoa nos seus dois poemas. Né? No caso aqui a gente está falando da Teogonia. Então, um pouco que se sabe dele é que ele viveu ali por 700, né, também antes de Cristo, e que o pai dele se transferiu da Ásia Menor para a Grécia Central, ali na época a região era conhecida como Beócia, e que ele viveu, ele tinha uma propriedade média ou uma propriedade pequena aos pés do Monte Helicon. Isso tudo também são questões que os estudiosos se debatem, se ele realmente tinha uma propriedade pequena, grande, média, que ele era um pastor e que pelos dons da musa se tornou poeta. Então, basicamente é isso que a gente sabe sobre, de certo, sobre o Hesíodo. Agora, vamos entrar diretamente na teogonia. Né? Teogonia é a descrição da origem dos deuses. Bom, a teogonia é uma poesia arcaica. Né? O que seria essa poesia arcaica? Bom, faço um parênteses para dizer que o que eu estou comentando é uma bela introdução feita pelo tradutor, ele chama Já Torrano, né? É um estudioso clássico português. E ele tem essa introdução muito bela que eu vou tentar fazer um resumo grosseiramente. Então, ele diz que a poesia de Hesíodo é arcaica. Arcaica no sentido que ela vem antes dos três pilares pelos quais a gente conhece a Grécia, né? Que é a polis, a escrita, né, o alfabeto, e a moeda, que foram inventados ali pelos gregos. A polis e a questão da moeda, ela está apenas pressentida neste primeiro poema de Hesíodo. Sobre a moeda, né, sobre a questão econômica, a gente vai ter mais esmiuçado no outra poesia do Hesíodo, que é o trabalho e os dias. Quanto à escrita e o alfabeto, é basicamente ausente da poesia do Hesíodo, né? Por quê? Porque é uma poesia oral, ela é marcada pela oralidade, né? Tanto na estrutura, né, da poesia a gente vê essa marca da oralidade, quanto o próprio fato que se usa a linguagem, né? A linguagem, por exemplo, os 115 primeiros versos, né, que são o hino às musas, é um poder da presentificação do canto, ou seja, o uso da linguagem enquanto poder. Em que sentido? O poeta, né, que está ali declamando, ele tem o poder de ultrapassar, né, de superar os bloqueios da distância, né, da distância temporal, né, o presente, o passado e o futuro. Ele é encarregado de cortar esses bloqueios, de tirar esses bloqueios, né? Então, o canto no qual é composto a poesia, né, que tem essa marca da linguagem, esse canto ele é nascido da memória, né? Por quê? Porque as musas no quais
nos quais se inicia, né, esse hino às musas. As musas são resultado de um cruzamento, digamos assim, elas nascem da união, seria melhor usar esse termo, dos Zeus com a Nêmesis. Então, o canto que vem das musas nasce então da memória, então, e confere ao Aedo, né? O Aedo é o cantor ali, é o poeta que canta a sua poesia, confere ao Aedo o poder, ela dá ao Aedo o poder de cantar, né? De ter acesso à memória através das musas. Então, o canto, então, digamos, a palavra, né, que é ali verbalizada, porque, como eu estou falando, estamos explicando um pouco da oralidade, né, que é a marca registrada da poesia do Hesíodo também. Então, a palavra dita, né, a palavra cantada, em Hesíodo são forças divinas, né? São forças, por quê? Porque nascem de Zeus e da memória. Não são signos abstratos, né? Não são signos vazios, aquilo que está cantando o Hesíodo. Então, a palavra em Hesíodo, ela tem esse poder, né, de tornar presente os fatos passados, né, e os fatos futuros, né? O canto ele vai iluminar então o mundo. É nesse sentido que a musa, conferindo ao Edo e também aos basileus, né, que são os reis, né? Porque os reis têm o poder da palavra de decidir em uma contenda, em qualquer discussão, o poder, o rei é que decide através da sua palavra. Então, esse poder, né, no caso específico do Aedo, é de presentificar os fatos, é trazer do esquecimento, né, o passado, né, e também o futuro. A teogonia, na verdade, é considerada como uma primeira tentativa de uma globalização, né, de uma totalização dos mitos, né? É uma sinopse, digamos, de vários mitos que eram presentes à época e que, tanto como Homero, e no caso mais específico ainda do Hesíodo, ele tenta globalizar, ele tenta totalizar essa questão dando nomes, inclusive, aos deuses, né? Então, é uma tentativa, é a primeira, no caso, de organizar, né, a descendência de Zeus, o seu reinado e a sua soberania. Digamos ali que é um princípio do pensamento racional, né? Porque sabemos que o pensamento racional tem essa coisa de tentar racionalizar, de globalizar, de totalizar o conhecimento, né? Digamos que ele tem um germinho já, um início do pensamento racional em Hesíodo. Bom, a teogonia inicia então com as musas, com o hino às musas, né? Então, o princípio do canto é as musas, né? Essa presença das musas é que vai gerar, é que vai dirigir os cantos que vão vir depois. Então, as musas, como diz ele, vai conferir ao Hesíodo o papel de poeta, né? Ali ao monte do Helicon, ele inicia dizendo que as musas conferem, dá para ele, né, o ramo de oliva que era um símbolo, né, para os aedos, de que confere a eles
essa autoridade de poeta, né? Então, o que são as musas, né? As musas, então, são a voz, são vozes que brilham, né? Elas dão brilho ao negrume da noite, em senso simbólico de dizer que o que era passado, o que talvez fosse esquecido, elas têm o poder de tornar presente nesse caso. Então, é uma presença invisível, diz Hesíodo, né? Porque ela traz os deuses, né? Aquela fase cósmica dos deuses, ela traz uma ordem, ela vai dar ordem a essa fase cósmica, né? Então essa plenitude de vida que tem na ordem cósmica, né? Na descendência dos deuses, ela... Então, com as musas e de trazer para a vida, para a luz, né, a descendência dos deuses, e trazer a linhagem dessa fase, né, ela traz a plenitude da vida, né, traz a luz. Isso vai se contrapor àquela vida gástrica, né, dos pastores cegos. Então, como diz o Torrano, esse poder que tem as musas, né, que é esse poder de presença, de presentificação de um fato que talvez caísse no esquecimento, né, essa força, digamos, de desocultar, né, de presentificar, os gregos a tinham como verdade, né? A verdade era essa coisa de trazer à luz alguma coisa. Então, o que acontece? As musas, elas redimem o passado, né, e o futuro do esquecimento, né? Como? Presentificando, né? Trazendo ao presente através da poesia, através dos cantos, né? Então, diz Torrano que essa força de desocultação torna o ser, né? Quando ela dá um nome, quando as musas nominam, por exemplo, o Zeus, né? Dá um nome ao Zeus, dá um nome a Afrodite, ela torna aquele ser, nominando ele, presente, né? Então elas revelam aquilo que poderia ser esquecido. Então elas vão retirar, nominando, presentificando, retiram do reino natural do esquecimento, né, os seres, né, os fatos, trazendo à luz esses acontecimentos e esses seres. Então, a teogonia, ela é um hino, na verdade, né, um hino às façanhas guerreiras de Zeus, porque depois que ele descreve, depois das musas, né, que ele vai descrever a formação dessa fase cósmica, ele vai se deter mais sobre Zeus. Ele vai falar sobre Zeus, sobre a titanomaquia, né, a guerra de Zeus contra os titãs. Então a gente poderia dizer que a teogonia seria esse hino às façanhas, né, a guerreira, né, de Zeus, né? Então a teogonia, na verdade, ela converge para Zeus, né? Então, voltando um pouco à questão das musas, né? Então, esse poder, né, que é trazer os fatos a luz, né, a plena luz, cortar a barreira do tempo, né, ou seja, anular o tempo, é o tal do poder que tem tanto o Aedo, como eu disse, que canta, quanto os reis. Então, qual é esse poder? É de trazer à presença o que não é presente. Então, em Hesíodo, essa é a raiz de todo o poder, né? O poder do cantor, o poder dos reis que decidem pela palavra. Então, é o poder sobre, por exemplo, o que
tornar à luz e o que deixar no esquecimento, né? Ou seja, o que revelar e o que não revelar, ou seja, deixar no esquecimento. Depois do hino às musas, Hesíodo passa então a narrar o nascimento dos deuses. Primeiro diz ele que era o caos, né? Caos, um deus. Depois do caos veio a terra, nasce a terra, Gaia, né? Eles chamavam. Depois também o Tártaro e Eros, que era o deus da sensualidade. Desses deuses, por exemplo, da terra, por siciparidade, porque em Hesíodo o nascimento dos deuses se dá por duas vias. Uma é por siciparidade e uma outra é pela união entre dois deuses. No caso dos primeiros, por exemplo, da terra, por siciparidade, nasce as montanhas, o mar e o céu. E de caos nasce Erebus e a noite. Agora, da união da terra, né, por exemplo, com o mar, nascem Nereu, que é o ancião, e da união entre terra e céu, né, Urano, vai nascer uma linhagem, inclusive nasce Crono, que é o pai de Zeus, né? Então, dessa linhagem da terra com o céu nasce os filhos, né? São o Oceano, Coios, Crios, Jápeto, Teia, Reia, né? Temis, Hiperion, Memória e Cronos. Muito bem. Já da união do oceano, né, com Tétis, nascem os rios, né, as oceaninas. Então, o Hesíodo vai passar, para a gente não ficar se estendendo, ele vai descrever a união entre os filhos, entre tio e sobrinha, às vezes entre uma união entre irmãos. Então não era um problema para os deuses haver esses cruzamentos, né? Eu vou descrever o mais famoso, né? Que é da união do céu com a terra, nasce, como eu falei, o Crono. Então, dessa linhagem, digamos, da terra com o céu, que nasce, então, todo, como eu já disse, o mais importante era Crono. Esqueci de dizer que quando nascia os filhos da terra, né, com o céu ele escondia, apenas nascia, o céu escondia dentro da terra todos os filhos, com medo de perder o seu trono, porque uma predição dizia que um dos filhos dele ia tomar o seu trono. E a terra, com tantos filhos dentro, reclamou para os filhos para vingar o pai. Então o que acontece? O Crono, que é o último que nasceu, ele, punindo o pai, que ele faz? Ele, com uma foice, ele corta o pênis do pai Céu e joga para trás. Então, na hora que ele joga o pênis para trás, os pingos, né, os respingos do sangue do pênis dá origem às eríneas, né, aos gigantes, às ninfas, né, aos freixos. As eríneas são aqueles seres que depois vocês vão
vê também nas tragédias gregas, são responsáveis por vingar crimes de família, morte entre assassinatos entre família. Muito bem. O pênis, na verdade, ele joga ao mar. E quando o pênis cai no mar, o respingos do esperma, ao contato com o mar, dá origem da espuma, digamos disso, dá origem à Afrodite, né? Que Afrodite é um termo também que se pode, em grego, que quer dizer amor do pênis, né? Daí que vem aquela questão relacionada com o sexo, né? Com o afrodisíaco, né? Bom, então, o Cronos, ele toma o poder, né? Ele se põe como o novo Deus e da sua união, né? Com a sua irmã Reia, vai nascer outros deuses, né? Que é o Hestia, Deméter, Hera, Hades e Zeus. Nasce Zeus ali também da união do Crono com Reia. O que acontece? Acontece também que o Crono, né? Com medo também de ser destronado, o que ele faz? Apenas dá à luz os filhos da Reia, ele engole, vai engolindo um por um. É claro que não morrem, porque eles são deuses, mas ficam dentro da barriga de Crono. Acontece que tramam também uma vingança contra Crono, né? E no dia que está para nascer Zeus, enganam ele, dão uma pedra, ele engole uma pedra pensando que é Zeus, pegam o Zeus ainda pequeno e levam para a ilha de Creta e ele se desenvolve na ilha de Creta. Depois que ele cresceu, ele foi vingar o pai e destronou o pai do seu trono e assumiu o trono como o Senhor absoluto, o Deus absoluto dos deuses. O que ele faz? Ele liberta então os seus tios, né, do ventre de Crono. E primeiro ele faz expelir a pedra, né? E coloca ali em Delfos, né? Tanto é que hoje em dia se dizem, né, em Delfos ali na Grécia, tem uma pedra que seria aquela pedra que fez o Cronos vomitar. Depois ele liberta então os seus tios, que foram filhos, né? Foram também filhos lá da terra com o céu, que é o Cotos, o Briareu e o Giges. Então ele liberta esses tios e reina absoluto. Depois, Hesíodo, ele vai narrar o nascimento de Prometeu, né? O Prometeu é aquele que roubou o fogo, né, dos Zeus para dar aos homens, né? A terra com o céu tinha dado à luz a um filho chamado Jápeto. Jápeto, com uma união com Climene, deu à luz a alguns filhos, o Atlas, o Mercúrio, o Prometeu e Eptemeu. O Prometeu, então, vai narrando o Hesíodo que ele tentou enganar os Zeus, que já era ali no trono. Ele fez dois pacotes, digamos assim. Ele tinha colocado as partes de um
de um bovino e cobriu com a pele. A outra ele colocou só os ossos, né, e a banha, e pediu para que Zeus escolhesse entre os dois, né? Zeus, que não era bobo nem nada, percebeu o truque, né? E por punição ele tirou o fogo dos humanos, né? Dos seres humanos que na época habitavam junto, junto não, mas ao mesmo tempo, contemporaneamente com os deuses. Bom, Prometeu então, com mais um truque, ele rouba o fogo de Zeus e dá aos homens. Zeus, muito zangado, o que faz? Como punição, tanto ao Prometeu quanto aos humanos, inventa um ser que, pela beleza, né, pela manha, digamos, seria mais um mal do que um bem aos homens. Então ele, com a ajuda da Afrodite, com a ajuda de Atenas e Hefesto, ele gera uma mulher. Vejam bem, como punição. Então ele inventou a mulher, que era chamada de Pandora, e deu aos homens. Deu como? Ele, muito esperto que era, o Prometeu tinha um irmão que se chamava Epimeteu. Prometeu, a raiz grega quer dizer um que conhece o que está por vir, né? Ele tem o dom de saber o que está por vir. Epimeteu, ao contrário, ele só vai descobrir as consequências das coisas, digamos assim, depois do ato. Então, Zeus, conhecendo bem, diz a Epimeteu de portar, então, de levar esse presente aos homens, né? E Epimeteu, como não sabe as artimanhas, não tem o conhecimento das consequências, leva e dá aos homens a Pandora, ou seja, a mulher. Isso que Zeus queria como um mal. Hesíodo descreve como um mal para a humanidade. Bom, depois que o Hesíodo conta um pouco do Prometeu, ele vai descrever a titanomaquia. O que seria a titanomaquia? A titanomaquia é o seguinte: depois que nasceram os deuses, que são os filhos ali da terra com o céu, e também os filhos de Crono, combatem entre si, né? Eles são chamados de titãs. Eles combatem entre si por domínio, né? Enfim, para manter o poder entre eles, né? E isso perdura assim por 10 anos. Então, um contra o outro, a terra geme, o céu estremece, o mar revolto, né? Depois que Zeus, né, assume o trono, e isso perdura ainda a guerra dos titãs, que ele liberta os seus tios, né, como a gente comentou, que é o Cotos, o Briareu e o Giges. Ele se une, né, esses três, junto com Zeus, e Zeus, revoltado com toda aquela guerra ali, resolve dar um fim para aquela coisa ali. Então, com o poder dado por esses três, né, que um deu o poder dos ventos para ele, o outro o poder do fogo e o poder do raio. Ele, com todos esses elementos em mãos e com a ajuda desses três, ele combate esses titãs, vence, né, e com a ajuda deles, eles prendem eles no Tártaro, né? O Tártaro é a região ali é o mais ínfimo dos ínfimos das profundezas, né? Seria correspondente ao inferno da religião católica.
Então, ele os prende ali, acaba com essa palhaçada de uma vez e põe como guardião ali do Tártaro o Perséfone, né, e a Estige, para proteger, assim, não, desculpa, o Poseidon, que protege, então, a saída, digamos, do Tártaro, né? O Tártaro é o domínio, eu confundi. O Tártaro é o domínio da Perséfone e da Estige, né? Então, isso só para mencionar um pouco sobre a titanomaquia, que é essa guerra dos deuses titãs pelo domínio, pelo poder, e que Zeus dá um basta e os condena aí para o Tártaro. Depois, o Hesíodo ele vai contar um pouco das uniões de Zeus com algumas outras deusas. Hesíodo, na verdade, o Torrano diz que essas uniões foi mais para fortalecer o seu reinado, né? Porque ele precisava fazer uniões para que no futuro não fosse destronado. Então, primeiro ele esposa a astúcia e com esse casamento ele tem o poder de saber distinguir entre o bem e o mal. Depois ele esposa Temis, né, que com o casamento com a Temis ele tem o poder da equidade, né? de saber entre a justiça e a paz, o bem e o mal. Depois ele esposa Eurímone, né? O quarto casamento é com Memória, né? Mnemosis. Nasce as musas, né? Que o Hesíodo inicia o canto dando o hino a elas, mas na verdade elas aparecem novamente nessas uniões de Zeus, né? Então Zeus, com o quarto casamento, que é com Memória, dá origem às musas. No quinto casamento, ele faz a união com Leto e nasce Apolo e Artemis. E o sexto casamento é com Hera, que nasce Hebe, Ares e Lítia. A Hera... o Zeus também, da sua cabeça, além da questão dele ter se unido a Reia, né, e nascer alguns, como eu mencionei, alguns deuses, existe o nascimento de Atena. Como é o nascimento de Atena? É da cabeça de Zeus, não é da união com uma outra deusa, nasce da cabeça de Zeus. E Hera, enciumada, né, porque ele fez que nascer Atena da cabeça dele, gera Hefesto. Hefesto é conhecido na mitologia grega como aquele que manca. Ele é digamos, o ferreiro, né? Aquele que que produz ferramentas, né? Só que ele é manco. Isso é a linhagem, digamos assim, da linhagem do céu. Existe também a linhagem do mar, né? Mar, como eu te falei, como eu falei para vocês, nasce Nereu, que era já um ancião e que gera os rios. Com o mar, com a terra, gera o Fóssis, né? O espanto, as velhas, né? As górgonas. E a linhagem, por exemplo, do caos, como eu falei, nasce Erebus e a noite, e da noite nasce o éter, nasce o dia, nasce o escárnio, nasce a miséria, né? Nasce a Hespérides, nasce partes, sortes. Então é assim, é um pouco confuso, mas na verdade vocês podem sintetizar a coisa que no início
inicia com Caos, né? Depois tem Terra, Tártaro e Eros. Depois a Terra, por paridade, gera as montanhas, o mar e o céu. Daí o céu, em união com a Terra, com a sua própria mãe, digamos assim, nasce toda a linhagem que o Hesíodo define como a linhagem do céu, que é onde nasce Cronos, né? E que Cronos, cruzando com uma de suas irmãs, dá origem à linhagem que nasce Zeus, né? E tem depois a linhagem também do mar, né? Como eu mencionei, e a linhagem do caos, né? E do caos digamos, são todas as atrocidades, as misérias humanas, todas nascidas do caos. Agora eu queria só, para finalizar, comentar uma coisa, uma impressão minha, né? Que lendo, foi impossível não fazer uma analogia com a Bíblia, né? Com a Gênesis da Bíblia. Por exemplo, que do caos, né? Da noite nasce a luz. Deus faz a luz, faz a terra e inicia dali. Outra coisa também é a questão da mulher, né? Tanto na Bíblia quanto aqui em Hesíodo, a mulher, ela é gerada, mas causa um mal, né? Na Bíblia, ela provoca o Adão para comer a maçã e, como punição, eles são exilados do paraíso e vêm todas e por consequência devem sofrer todas as misérias que os seres humanos sofreram desde a época do exílio, causada pela mulher. Aqui no caso, o Hesíodo também pune os homens. É claro, estamos falando dos mitos, né? Com a mulher é dado como presente de Zeus, mas como punição aos homens, né? Que bem adornada, né? Atenas adorna ela, dá uma graça, dá uma beleza, mas que vai ser usada para infernizar, digamos assim, a vida dos homens. É muito engraçado porque, veja que esses mitos, estamos falando ali de 700 a.C. É engraçado porque ali se mistura. A gente não sabe, por exemplo, o mito de criação, né, da Bíblia, daquele povo israelita, né, daquela tribo, digamos, de Israel. É claro que, em termos históricos, veio antes ou é ali quase na mesma época de Hesíodo. Então, é muito interessante ver que são mitos, né? Que a mitologia grega prevaleceu por um certo período, depois foi desbancada pelos filósofos, pela racionalidade e tudo. Mas não deixo de pensar, por exemplo, que a Bíblia, como a gente toma hoje, muitas pessoas creem, na verdade, como uma verdade universal, né? Que aquilo tudo aconteceu. Eu fiquei pensando que também é uma mitologia. Por que a gente não crê mais, digamos assim, naquela mitologia e crê que realmente existiu Adão e Eva, que existiu a maçã, enfim, é uma mitologia como a mitologia grega. E hoje em dia é tomada como verdade, como a mitologia grega era tomada como verdade pelos seus contemporâneos, né, que acreditavam. A religiosidade grega era baseada toda na mitologia, né, desses deuses. Aí você se pergunta,
Hoje, a nossa religiosidade, né, falando especificamente da católica, também não é uma mitologia baseada no mito de criação de um povo, né, de uma aldeia, de uma tribo judaica, de uma tribo de Israel, que prevalece, inclusive, até hoje. Isso é que ficou na minha cabeça depois de ler, de pensar um pouco sobre o Exíodo e sobre essa narração dessa cosmogonia, né, da teogonia. E é isso que eu deixo como dúvida, né, como pergunta, sei lá, né, essa comparação. Nós não vivemos hoje a crença religiosa cristã, digamos, né, especificamente, como os gregos a viviam, com Hesíodo, com Homero, com a sua mitologia, e hoje a gente dá de barato que aquilo tudo ali era uma fantasia, entre parênteses, né? Por que que a Bíblia, o mito de criação da Bíblia também não pode ser considerado como uma mitologia moderna que talvez no futuro vai ser desbancada por uma outra coisa? É isso. No próximo vídeo a gente vai continuar falando de Hesíodo e vamos falar um pouquinho então sobre o trabalho e os dias. Obrigada.